Antes de mergulhar nessa história incrível, lembre-se de se inscrever no canal e ativar as notificações. Aqui cada história tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Num bairro residencial tranquilo, onde cada manhã parecia idêntica à anterior, uma senhora negra idosa, a senhora Agnes, vivia sozinha há décadas, rodeada de memórias e fotografias desbotadas. Sua vida era simples, discreta, mas permeada de dignidade e sabedoria. Naquele dia, a agente do FBI Emily Cartwright, conhecida por seus preconceitos e arrogância, entrou no bairro sob o pretexto de uma investigação de rotina. Seus olhos frios e calculistas se fixaram em Agnes e, sem aviso, um gesto brutal quebrou o silêncio da rua. Ela assassinou a idosa, acreditando que ninguém jamais descobriria. Mas o que o agente não sabia era que a senhorita Agnes não era apenas uma aposentada. Ela era a matriarca de uma família influente e respeitada, cujos membros ocupavam posições de poder no sistema judiciário, nas Forças Armadas e nas Forças Federais. E entre eles, seu neto Marcos, um agente especial do FBI, acabará de ser designado para uma missão na mesma cidade. Quando a verdade veio à tona, a cidade inteira ficou chocada. Testemunhas, horrorizadas com a violência e audácia de Cartwright, começaram a se manifestar, e a investigação revelou uma teia de segredos inimagináveis. O assassinato, longe de ficar impune, desencadearia uma vingança metódica e implacável, onde cada peça do quebra-cabeça demonstraria que a justiça podia atingir com uma força inesperada. A reviravolta chocante? Emily Cartwright, que pensava ter manipulado a situação impunemente, estava prestes a descobrir que a vítima havia previsto todas as eventualidades. Evidências sutilmente deixadas para trás, testemunhas silenciosas e um legado de poder que, em contrapartida, transformaria a opressão. A vizinhança parecia adormecida, banhada pela luz alaranjada da manhã. Mademoiselle Agnes saiu como de costume para regar as plantas, o rosto enrugado iluminado por um sorriso sereno. As crianças da vizinhança a cumprimentaram, e algumas até deixaram pequenos desenhos em sua caixa de correio. Sua vida era simples e pacífica, mas essa tranquilidade estava prestes a ser destruída. Ao longe, um carro preto parou em frente à sua casa. Emily Cartwright saiu com a fria autoconfiança de quem se considera intocável. A agente do FBI nunca valorizou descrição ou dignidade. Tudo que ela viu foi a cor da pele da velha e o poder imaginário que acreditava possuir. Bom dia, senhora, disse Cartwright educadamente, mas friamente. Eu preciso. Não te conheço, respondeu Agnes com a voz trêmula, mas firme. Emily Cartwright não deu ouvidos. Com um movimento repentino, empurrou a velha contra a parede e, no momento de violência irracional, o ataque foi fatal. Agnes caiu, e o silêncio da vizinhança foi quebrado pelo baque surdo da queda e pelo susto dos transeuntes que correram para a varanda. Mas na rua, ninguém compreendeu a magnitude daquele gesto. Cartwright pensou que a situação permaneceria discreta, que nenhuma consequência a atormentaria. Ela não sabia que Marcos, neto de Agnes e agente especial do FBI, acabará de ser designado para uma missão naquela cidade. Algumas horas depois, Marcos chegou ao bairro, ainda sem saber o que havia acontecido. Viu o carro preto estacionado em frente à casa da avó. Seu instinto imediatamente o colocou em alerta. Ao entrar na casa, a cena era insuportável. Flores reviradas, desenhos danificados, Agnes imóvel com as mãos agarrando o suéter. Raiva e choque se misturavam. Mas Marcos não era apenas um homem de raiva, ele era metódico, disciplinado. Nos minutos que se seguiram, examinou a cena, observando cada detalhe e percebendo que, para um olhar destreinado, parecia insignificante. Impressões digitais na maçaneta, um leve farfalhar de tecido no chão e, acima de tudo, um caderno aberto sobre a mesa, onde Agnes havia deixado bilhetes enigmáticos para sua família. Convencida de sua superioridade, Emily Cartwright pensava que tinha tudo sob controle. Mas ela não sabia que Agnes havia previsto todas as possibilidades. Cada gesto, cada palavra que ela deixava para trás era uma armadilha, um fio que Marcos puxaria até que a verdade viesse à tona e a justiça fosse feita. A reviravolta já estava em curso. E ninguém, nem mesmo o agente arrogante, suspeitava da onda de choque que estava prestes a atingi-la. Marcos entrou cautelosamente na casa da avó, observando cada detalhe. Seu coração estava acelerado, mas sua mente lúcida. Cada gesto de Agnes, mesmo após sua morte, lhe dava pistas. Não se tratava apenas de um assassinato, era uma mensagem, um desafio que a matriarca deixará para sua família. Nunca deixem a injustiça prevalecer. Ele pegou o caderno aberto sobre a mesa. Anotações codificadas, nomes e endereços,
números de telefone e observações meticulosas sobre certos moradores e figuras influentes da cidade. Marcos entendeu imediatamente. Sua avó havia arquitetado um plano para proteger sua família e expor aqueles que abusavam do poder. Algumas horas depois, na sede do FBI, Marcos solicitou uma reunião de emergência com seus superiores. Sua voz era calma, mas incisiva. Uma agente do FBI, Emily Cartwright, cometeu um homicídio. A vítima é minha avó, a senhora Agnes. Tenho provas e vou garantir que a justiça seja feita. A atmosfera na sala mudou instantaneamente. A acusação era séria, e o nome de Marcos acrescentava um peso considerável. Sua reputação como um agente especial impecável era decisiva. Os superiores não tinham escolha. A investigação tinha que ser transparente e rápida. Enquanto isso, Cartwright, convencida de que sairia impune, continuou com sua rotina arrogante, sem perceber que cada movimento de Marcos a aproximava da verdade. Ele começou a reunir provas, vídeos de vigilância da vizinhança, depoimentos de vizinhos e funcionários da prefeitura, além de documentos deixados pela própria Agnes. Tudo foi meticulosamente organizado para criar um caso irrefutável. Mas Marcos não se contentou apenas com as provas físicas. Ele sabia que sua melhor arma era a reputação e a rede de contatos de sua família. Em poucas horas, ele contatou diversas pessoas influentes, juízes, advogados e oficiais de alta patente. Todos ficaram chocados com a dimensão do crime e prometeram apoiar Marcos em sua busca por justiça. O ponto de virada crucial ocorreu quando Marcos descobriu uma série de cartas que Agnes havia escrito para sua família, nas quais ela previa a violência racista e planejava um caminho para que a verdade viesse à tona. Emily Cartwright acreditava que sua brutalidade passaria despercebida, mas não sabia que Agnes sempre estivera vários passos à sua frente. Ao cair da noite sobre a cidade, Marcos estava em frente à casa de sua avó, encarando o caderno em suas mãos. A vingança não residia na violência, mas na revelação metódica da verdade. E amanhã toda a vizinhança, e talvez todo o país, descobriria que nem mesmo os poderosos podiam proteger aqueles que se consideravam intocáveis. Emily Cartwright acordou no dia seguinte com a estranha sensação de que algo estava escapando de seu controle. Ela sempre acreditara que sua posição no FBI a colocava acima de quaisquer consequências. No entanto, as primeiras notícias que chegavam ao seu escritório estavam abalando essa certeza. Ligações anônimas, colegas intrometidos e, acima de tudo, a presença de Marcos, cuja reputação de agente honesto e formidável começava a pesar sobre ela. Marcos, por sua vez, procedeu metodicamente. Ele havia reunido todas as provas, vídeos, depoimentos de vizinhos, laudos médicos e, sobretudo, as cartas deixadas por sua avó. Cada um desses documentos era uma peça de um quebra-cabeça elaborado para revelar a verdade e demonstrar que o policial racista havia cometido um crime premeditado e brutal. Ele convocou uma reunião privada com seus aliados do FBI e diversas figuras influentes do meio jurídico. Sua voz era firme, porém calma. Emily Cartwright pensou que poderia apagar seus rastros e seguir em frente como se nada tivesse acontecido. Ela estava enganada. Cada ação, cada palavra que escreveu será exposta. A verdade nunca esteve tão próxima. Enquanto isso, Cartwright sentia um nó se apertar. Os superiores do FBI a interrogavam com cautela, mas com firmeza, e ela sentia cada gesto. Cada palavra de Marcos a aproximando de uma humilhação que jamais imaginara. Tentou manter sua arrogância, mas seus olhos agora revelavam medo e incerteza. Marcos não estava apenas reunindo provas, ele estava orquestrando sua divulgação pública. Uma coletiva de imprensa foi planejada, onde todas as evidências seriam expostas. A mídia, alertada por superiores e testemunhas, se prepararia para cobrir um escândalo sem precedentes. E no centro de tudo isso, Cartwright só podia assistir impotente enquanto sua reputação e carreira desmoronavam. O momento do acerto de contas se aproximava. Marcos colocou o caderno da avó sobre a mesa, folheando uma última vez. Cada palavra, cada observação, cada previsão de Agnes serviria para expor a verdade, que a justiça pode alcançar até os mais arrogantes, que o poder jamais protege aqueles que abusam dele. Quando a conferência de imprensa começou, Emily Cartwright descobriria que a verdadeira força não residia na violência ou no medo, mas na paciência, no planejamento e na dignidade daqueles que nunca se deixam esmagar. A velha Agnes, mesmo na morte, atacaria com mais força do que qualquer um poderia imaginar. A sala de conferências do FBI estava lotada de jornalistas, autoridades de alto escalão e alguns civis convidados a depor. A tensão era palpável. Emily Cartwright entrou, o rosto congelado numa máscara de confiança que já não enganava ninguém.
Cada passo ecoava sua antiga arrogância. Marcos subiu ao palco com o caderno da avó na mão. Respirou fundo e começou a falar. Hoje estamos reunidos para prestar homenagem à senhorita Agnes. Uma mulher que em sua vida tranquila deixou um legado de dignidade e coragem. Mas ela foi vítima de um ato abominável, perpetrado por uma agente do FBI, Emily Cartwright. As câmeras focaram em Cartwright. Seu rosto empalideceu ligeiramente, mas ela tentou manter a compostura. Temos provas irrefutáveis, continuou Marcos. Vídeos, depoimentos de testemunhas e até documentos deixados pela própria vítima. Tudo isso demonstra que a policial Cartwright agiu com premeditação e brutalidade, acreditando que sua posição a protegeria. As telas atrás de Marcos exibiam os vídeos de vigilância, o gesto violento, o olhar frio e a queda fatal de Agnes. Vizinhos e transeuntes foram entrevistados, suas vozes trêmulas, mas resolutas. Cada um confirmou o horror do ato. Emily Cartwright tentou falar, justificar-se, mas toda a sala a interrompeu com um silêncio pesado. Até mesmo seus superiores, chocados com a extensão das evidências, agora a olhavam com suspeita e desaprovação. Marcos abriu o caderno da avó e leu algumas passagens, palavras que antecipavam a injustiça e planejavam a revelação da verdade. Se algo me acontecer, avise minha família. Nunca deixe o medo te calar. A justiça deve prevalecer, mesmo contra aqueles que se consideram intocáveis. Naquele exato momento, a situação se inverteu. Cartwright, que pensava estar manipulando a situação, percebeu que agora estava à mercê da verdade e do poder da família de Agnes. Seu semblante antes arrogante desmoronou diante das câmeras, enquanto Marcos concluía. A justiça não se mede por posição hierárquica ou cor da pele. Ela se mede pela verdade. E hoje a verdade triunfou. O choque foi imediato e abrangente. Jornalistas transmitiram cada momento pela televisão nacional. A reputação de Emily Cartwright foi destruída, sua carreira arruinada e sua vida profissional jamais seria a mesma. Quanto a Marcos, ele havia feito justiça à sua avó, demonstrando que até mesmo a violência mais cruel pode ser enfrentada com paciência, estratégia e dignidade. E naquela sala, repleta de silêncio respeitoso, uma lição ficou clara para todos. Nenhuma arrogância ou poder pode escapar da verdade. Algumas semanas após a revelação pública, a cidade parecia respirar um ar novo. O caso de Emily Cartwright abalou o FBI e a opinião pública, mas também deixou uma lição profunda. Coragem, dignidade e planejamento podem triunfar sobre a brutalidade e arrogância. Marcos voltava frequentemente à casa da avó. Cada flor regada, cada fotografia nas paredes, cada caderno encontrado testemunhava a sabedoria e a força de Agnes. Ela já não estava lá, mas o seu legado continuava vivo através dele e das muitas pessoas que ela inspirou. A família de Agnes, reunida em torno de Marcos, encontrou um laço ainda mais forte nessa tragédia. Membros influentes do Judiciário, das Forças Armadas e das Forças Federais juraram continuar defendendo a verdade e a justiça, honrando a memória de sua matriarca. Quanto a Emily Cartwright, seu nome desapareceu de registros prestigiosos e redes influentes. Sua arrogância e brutalidade serviram então como um exemplo público do que acontece com aqueles que abusam do poder. Nas ruas do bairro, as crianças que costumavam cumprimentar Agnes continuavam a fazê-lo, como se a memória da velha senhora ainda guiasse seus passos. E Marcos, todas as manhãs, enquanto regava as plantas em casa, sentia a presença silenciosa da avó, como um sopro protetor e inspirador. O mundo viu a verdade triunfar. E a lição de Agnes permaneceu. Justiça, paciência e coragem são as armas mais poderosas contra a injustiça, mesmo diante daqueles que se consideram intocáveis. A cidade havia mudado. A família havia encontrado a paz. E no coração de Marcos ardia uma convicção. Enquanto houvesse aqueles dispostos a defender a verdade, o poder da justiça jamais enfraqueceria.